Tira a orquestra aí, por favor. Mas não dá pra ouvir. Vai dar, Tá confia. super brilhoso isso aqui. Confia. Mas tá. Ah, peraí. Não, amor, depois a gente faz. Pronto. Tá enquadrado certinho? Tá. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Preciso chegar perto? Tá, dá pra ouvir? Tá funcionando? Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para ouvir uma orquestra hoje na Praça das Fontes, em Sorriso. O Pablo não tá aparecendo, mas ele tá filmando hoje. Eu não faço ideia de quais são as músicas, mas estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de ouvir orquestra aqui na cidade, porque aqui não tem. E o Pablo nunca ouviu uma orquestra, então vai ser uma primeira experiência bem legal. Essa orquestra de Cuiabá. Eu acho que isso ainda tá passando som, tá? Algumas informações interessantes. Os primeiros das filas sempre são os melhores. Então, o primeiro violoncelo perto do maestro é o Spala, na ponta, né? Bem na ponta da orquestra. E o violino também, de cada ponta é Spala, que é o quê? O que lidera a equipe toda. E aí, para trás, já são violinistas mais comuns, vamos dizer assim. Então, sempre os da ponta e desse círculo central são os melhores, entendeu? Só uma curiosidade. Porque eles que guiam a questão de arcadas, interpretações, anotações pro naipe de cordas, etc. Enfim, curiosidades. Segurança do trabalho pira. Mas é, interior, é assim mesmo, cidade do interior. Os caras estão ali passando o som embaixo e os de cima estão passando a luz. Violino bem ruim aqui. Tem um violino ali que tá bem rangendo. Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pela presença já e a atenção de vocês. A gente está aqui nos finalmente, tá? Daqui a pouquinho a gente inicia
esse concerto preparado com muito carinho para todos vocês, nesse dia tão importante, tão festivo, abrindo festividades. Esse momento de passar o som, a gente acaba gastando um tempo, às vezes até maior do que a gente imagina, tudo para que chegue o melhor possível até vocês, tá? É a orquestra sendo mediado por uma tecnologia, a gente está se conhecendo, conversando, a equipe de técnicos está ali, e daqui a pouquinho fica tudo pronto, está caminhando muito bem, viu? Então, peço um pouquinho mais de paciência, já já a gente vai estar pronto e aquecido aqui. Enquanto isso, eu vou passando alguns dropzinhos de música para a gente ir acertando os detalhes. Muito obrigado. O bêbado é um negócio complicado, entendeu? Porque ele vai assistir coisa na praça pública, Não foi culpa minha. traz taça de vinho. Complexo, viu? Olha lá, amiga, mostra o vinho aí para o vídeo. Somos finos, até na praça pública. Mesmo. Eu sou um pouco. Te contar, viu? Brasileiro normalizou tomar lata de cerveja na rua. Por que não normalizar a taça de vinho, né, na praça? Tem que normalizar isso aí, gente.
gente acabou de passar por uma experiência incrível assistindo a orquestra e eu tô com um dos caras mais altos que, por coincidência, toca um dos instrumentos mais altos, que é o baixo, cara. Conta pra gente como é que é participar de uma orquestra, o que vocês fazem lá, além de ensaiar, obviamente, pra vir aqui tocar. É muito difícil, vocês viajam muito, conta pra gente. Então, o Instituto Ciranda é um projeto que ensina música orquestral aqui no estado, né? Eu sou professor lá a gente tem um cronograma de ensaio, né? Faz bastante apresentação ali no Teatro Zulmira Canavarros, no Sesc, na UFMT, né? E agora está com esse projeto itinerante também de fazer em algumas cidades aqui do interior, levar música e difundir a música orquestral, né? Que é uma coisa maravilhosa, e trazer um pouquinho de acesso a algumas pessoas que não têm essa oportunidade de ir no teatro, né? Então é bem gratificante. Você como professor, como você lida, eu imagino, com bastante turmas de pessoas que nunca tocaram instrumento nenhum na vida e tudo mais, como que é quando eles têm o primeiro contato e às vezes vê a orquestra e tudo mais, pessoas às vezes que nunca viram um violino de perto, né? Como que você descreveria a reação deles a entrar e visualizar pela primeira vez entrar nesse mundo? Então, é sempre um presente, né? A gente como professor, a gente sempre ganha um presente assim, dos alunos, Primeiro porque esse tipo de projeto ele é muito necessário assim, para a nossa sociedade, né? Porque dificilmente uma criança, um adolescente, principalmente nessa faixa social que o Instituto atende, ele teria condições e oportunidade de ter contato com um instrumento desses. São instrumentos muito caros, né? Então, eu vim desse projeto quando ele iniciou em Cuiabá. Eu sou de uma geração, já estou com 35 anos, mas eu sou de uma geração que se serviu desse projeto também. Dificilmente hoje eu tenho meu instrumento, né? Eu trabalho profissionalmente e tal, mas eu dificilmente teria condições de comprar um contrabaixo acústico ou ter acesso a isso. Então você vê uma criança já de cara, pequenininha, às vezes pegando um violino, porque o projeto também entrega os instrumentos, né? Fornece o instrumento, é muito bonito, né? As crianças se emocionam. Ter essa oportunidade de experimentar o instrumento e ver, porque às vezes a criança ela tem mais familiaridade com instrumentos de sopro, de corda, então ela ela se encanta. Eu sempre digo assim, que não é a criança ou o adulto ou o aluno que escolhe o instrumento, mas é o instrumento que escolhe. A gente cria uma identificação, então o olhinho brilha, né? Eu tenho aluno de contrabaixo que é pequenininho, assim, e ele quer o contrabaixo porque é o instrumento que mexeu com ele. Então isso é lindo, né? É uma coisa que tá para além sei lá, né? Tá em outra instância, assim, então é muito bonito, assim. Agora a gente está aqui com o maestro Murilo, que hoje regeu a orquestra pra gente. Maestro, conta pra gente como é que é reger uma orquestra, o que o senhor faz lá, além de fazer o regimento, imagino que faça alguns arranjos também, né? Conta pra gente como é que é esse projeto. Sim, o trabalho de estar aqui à frente da orquestra na apresentação, né, quer dizer, no momento do concerto, de certo modo, é a efetivação de todo um percurso que foi caminhado, que começa com os músicos estudando o seu instrumento, né? Então, passa-se longos anos estudando o instrumento para adquirir habilidade técnica, controle técnico e conseguir tocar bem o instrumento. Depois tem um compositor que cria uma música juntando, né, amalgamando essa história toda, escrevendo para a seção de cordas, com as madeiras, com os metais, com a percussão, criando essa trama sonora toda. E depois chega o regente para poder estudar essa partitura, se aproximar do que o compositor pensou, quis dizer com aquela música, e ensaiar a orquestra. Então, a partir dessa compreensão daquela obra, trabalhar com a orquestra até chegar num ponto de apresentação. Depois a regência em si aí é o momento do prazer. Você diria que existe um trabalho artístico também em quem vai reger a orquestra na hora que ele está interpretando, ou que a interpretação em si já está baseada na composição original e você não faz nenhum trabalho na composição em si? Entendi, uma boa pergunta.
A gente busca compreender o que o compositor propôs e a gente trabalha em cima desses parâmetros, mas cada regente ele traz um pouco de si, da sua experiência, da sua bagagem, das suas verdades, de como ele se relacionou com aquela música, como é que ele compreendeu aqueles elementos que foram ali tramados pelo compositor, e ele passa isso para a orquestra. Então, uma mesma obra ela vai ter diferentes interpretações de um maestro para outro. Esse é o toque pessoal que a gente acaba conseguindo dar. Então, meu nome é John Stewart, eu sou um músico, produtor musical, toco alguns instrumentos. É o Instituto Ciranda, sigam lá, Instituto Ciranda, no Instagram, eles sempre postam, colocam a agenda deles, é muito bacana, tá cheio de concerto. Esse ano o Instituto completa, se não me engano, 22 anos, então vai ter um super concerto lá no Teatro Zumira Canavarros. Agora, fiquem ligados lá na rede que eles vão divulgar a data certinha, mas esse ano está repleto de programação aí, a orquestra. Olha que bacana, a gente vai deixar as redes deles aqui embaixo, se você tiver interesse, segue lá.
senhor está há quanto tempo nesse projeto e como que é participar de um projeto cultural que leva a música, que é uma coisa tão poderosa para crianças, às vezes, que não têm a condição financeira de comprar um instrumento e tudo mais? A gente sabe que o projeto disponibiliza, né? Então, como que é fazer parte dessa experiência? Sim, para mim foi onde eu encontrei um caminho para tocar a minha vida, né? Eu estou há 20 anos no Instituto, então eu estou desde o primeiro dia de aula. Eu entrei como professor. Na época eu estava ali na minha primeira graduação em música, buscando um caminho para minha atuação profissional, e encontrei num programa social de música um lugar onde eu tinha condições de realizar os meus projetos, aquelas coisas que eu acreditava. E depois virei coordenador do programa e maestro dos grupos e tal. E nos últimos 10 anos eu sou presidente do Instituto. Então estou à frente, né? Estou na direção desse programa todo, que completa esse ano 20 anos. E para mim é muito isso, uma crença muito forte na música como um poderoso instrumento de transformação social, uma crença no processo, em como essas crianças são envolvidas no dia a dia, como é que isso acontece no dia a dia ao longo de vários anos, e que vai culminar na profissionalização dele, ou não necessariamente. Ele vai simplesmente ir para a vida, para aquilo que ele escolher fazer, mas vivenciou uma coisa que num país com as necessidades basilares como o nosso é quase que um luxo, mas que num programa social, com as parcerias, com as pessoas que chegam, a gente tem condições de proporcionar, de criar esse caminho, né, de criar essa oportunidade. Então, assim, é um lugar, para mim sempre foi um lugar de realização pessoal, um lugar onde eu me desenvolvo do ponto de vista humano, do ponto de vista musical, do ponto de vista intelectual, mas acho que sobretudo do ponto de vista humano, essa coisa de exercer a cidadania, ter a oportunidade de trabalhar, de atuar numa área que você está botando a mão na massa nessas questões tão importantes para o nosso país, que é o desenvolvimento humano. Muito legal. A gente sabe bem que música é sobre conexão, né? Então, muito bonito o trabalho de vocês. Eu queria parabenizar pessoalmente em nome aqui do Casal Trek. E muito obrigado pela sua participação.